Olá, aqui é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu gostaria de trabalhar um assunto muito importante, que é a presença de Netuno em Peixes. Não está começando agora, né? Já desde 2012 e vai até 2026, o Netuno em Peixes. Ele foi descoberto no século XIX, em 1846. Antes disso, Peixes era regido por Júpiter, né? E de lá para cá, Netuno ocupou o seu trono, né, em Peixes. Ele leva mais ou menos, ele leva uns 164, 165 anos para dar uma volta em todo o zodíaco e em torno de 13 anos em cada signo. Então ele entrou em 2012, vai até 2026, 14, 13 anos e pouco, né? A minha intenção aqui não é dar uma aula sobre Netuno nem sobre peixes. Talvez eu possa fazer uma rapidíssima introdução do conceito básico, mas o meu interesse é ir um pouco adiante disso, né? Porque lembrar que peixe é um signo de água, tem a ver com a casa 12, Netuno também, e isso fala da relação com a natureza, relação com o audiovisual, com a psicologia, com a espiritualidade, com os temas muito profundos da psique, do inconsciente, do sensível, do subjetivo. Essas águas de Netuno não, são águas oceânicas, são águas profundas, águas de Poseidon. Não são águas exatamente de córregos, rios, riachos, lagos, cachoeiras, não, é um inconsciente coletivo. Então, acho que é muito importante a gente poder comentar sobre isso nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de provocação a um salto, e a gente tem que acessar uma certa biblioteca, que não é exatamente a biblioteca tão cartesiana. Netuno não tem nada a ver com René Descartes, entendeu? E tem a ver totalmente com uh, o absurdo que mora nas lógicas, ou a lógica do absurdo. Fala dos loucos de Deus, né, de alguma forma. Mas então eu queria trazer uma outra versão e logo de pronto provocar vocês a perceberem, anotarem, escreverem os sonhos, tá? O sonho tem dois tipos, vamos dizer, dão dois tipos de sonho. Um sonho que é aquele quando a gente dorme, e o sonho quando a gente está muito bem acordado. Ambos são regidos por Netuno, de alguma forma, né? Então, esse sonho, quando a gente dorme, nesse momento que a gente está vivendo de Netuno em Peixes, desde 2012, né, e vai até 2026, a gente está recebendo informações absurdamente potentes e importantes para aquilo que vai nos servir para essa nova etapa de vida. Todos nós, eu diria sem exceção, estamos fazendo uma migração de um ponto A para um ponto B, ou seja, migrando de um velho mundo para um novo mundo. A gente traz muito mais interrogações do que certezas, embora astrólogos, por exemplo, né, poderiam ter um pouco mais de clareza, porque tem a leitura dos mandatos do céu. Quando a gente olha para o céu e vê os ciclos planetários, isso não é tão somente uma dança astronômica, não. Isso tem narrativas. Narrativas que cada um, com seu filtro, né, pode dar uma versão aqui ou ali, mas não tem problema, não tem problema nenhum. Num dado momento, verdades com V minúsculo são versões, são olhares, são edições, sem nenhum problema. Então, não sei como, digamos, um elefante compreenderia Netuno em Peixes. Mas como é que, de repente, um Homo sapiens ocidental ou oriental pode, com milênios de cultura, milênios de civilização, poder olhar para o Netuno em Peixes e fazer que tipo de leituras? Então, uma delas é que é um momento importante da gente acessar registros acásticos. Esses registros que parece que quando a gente fala em registros acásticos, parece que tem um lugar específico de uma biblioteca. Até existe, mas existem dois lugares. Esse tal lugar, que a gente não sabe muito bem onde é, mas existe um outro, que são todos os lugares, né?
tendo essa visão fractalizada, né, da fonte, de suas partículas, também do aspecto holográfico, quando você tira uma fatia da maçã e dentro da fatia da maçã você encontra toda a maçã ali dentro, é a mesma coisa. Quando a gente pega uma pessoa, aquela pessoa tem toda a história de todos os universos em todos os tempos. Eu sempre falo isso, e isso a gente não lembra porque a gente não daria conta de sustentar, a gente não tem um ego estruturado para poder sustentar essa lembrança. Quanto mais a gente evolui, essa biblioteca vai sendo aberta, esses livros vão sendo abertos. E a gente está num momento excepcional. O fato de Netuno estar em Peixes é o momento da gente acessar livros etéricos, livros que nunca foram escritos, e livros que foram escritos e queimados, e enterrados, e afogados, e destruídos, né? Por alguma razão. E a razão majoritária é clara, né? Que esse conhecimento não revele ao homem, à mulher, ao ser humano quem ele é de fato, porque ele vai reivindicar a sua estatura, vai reivindicar o seu tamanho. Então, não desperdicem. Talvez alguém possa pensar, poxa, Sérgio, você está dando esse alerta um pouco tarde demais. O Netuno entrou em 2012 e vai sair agora, em 2026. Não, não é tarde demais, porque ainda tem aí 2022, 23, 24, 25, 26, por um lado. Por outro lado, se eu tivesse falando disso no último dia da presença de Netuno em Peixes, assim, olha, hoje é o último dia, amanhã ele já vai entrar em Áries, seria mais do que suficiente para uma pessoa que consegue acessar as suas inteligências paradoxais, as suas inteligências ontológicas, a poder puxar esse filme. Porque Netuno rege a película, o filme, também o cinema, juntamente com Urano rege o cinema. Né? Então, nós temos dentro da gente uma cinematografia, uma quantidade de filmes enorme sobre quase tudo que a gente não lembra. Né? O que a gente lembra é mínimo, muito mínimo, tanto dessa encarnação como de uma outra, quase nada. Né? Mas aqui o interesse não é ter que lembrar do passado, e sim acessar essa potência númica, essa potência do numen que representa Netuno. Do numen. Numen significa essa radiância, que não é uma radiância via intelecto, via uma compreensão racional, e sim uma espécie de experiência de unidade, experiência de comunhão, experiência de você se perder e por isso se achar, né? Porque quando a técnica da gente depreciar o ego, né? A técnica da gente depreciar o ego tem um objetivo de que, via de regra, a derrota do ego é a vitória do self. A derrota do ego é a vitória do ser. Né? Isso não é uma verdade absoluta, porque às vezes a derrota do ego é tão somente a derrota do ego. E a gente fica esmigalhado, estraçalhado, humilhado. Mas quem entendeu mais ou menos como é que a banda toca, não quer aniquilar o ego, mas quer impor a ele algumas derrotas para que o ser, a essência, o self, possa emergir dessas águas numinais, Então, a gente com essa agenda, que a gente tem essa agenda do corre-corre da sobrevivência, a gente não dá muito valor aos sonhos que a gente teve à noite, nem aos sonhos que a gente tem na vida, porque eu adoraria fazer isso, adoraria fazer aquilo, adoraria realizar aquilo, mas não tenho condições, não tenho tempo, tenho que pagar boleto, isso, blá, 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 blá. Netuno é uma profunda sabedoria de acesso a essas verdades milagrosas. Netuno rege o milagre, aquilo que não era previsto que acontecesse e aconteceu. Não é à toa que ele rege o último signo do zodíaco. Tem uma sensação de déjà vu, a sensação de que, isso é muito comum de pessoas mais silenciadas, mais aprofundadas, que elas têm uma sensação de já ter visto tudo, ou quase tudo, ou muita coisa. Né? A impressão de que está reconhecendo ou revisitando. Né?
E isso é maravilhoso, porque é um sintoma, quando isso acontece, isso é um sintoma de que a gente está acessando a nossa profundidade. A profundidade de sábios, da sabedoria, dessa longa jornada que a gente vem travando ao longo de séculos, milênios, e mais do que isso. Porque a gente fica muito identificado, né, com nome, sobrenome, CPF, com carteira de identidade, e a gente pensa que nós somos um evento concreto, né? E até certo ponto, sim, mas esse até certo ponto chega até a terceira página. Nós somos um evento concreto, o João da Silva Albuquerque, a Maria das Dores, enfim, isso tudo tem uma concretude até a terceira página. A partir da quarta, nós somos poeira estelar, nós somos átomos dançantes, nós somos consciência em busca de se autorrecordar, de se autolembrar. E o Netuno, em Peixes, tem a verve, a seiva, o licor, o vinho, a iguaria, a ambrosia, a substância necessária para que a gente possa fazer essa autorrecordação. Nós somos seres que autoesquecidos, identificados com o ego, que pode ter um ego inflado, um ego inflacionado, mas no fundo, cá para nós, uma identificação com a menos-valia. Então, aqueles que parecem ser os reis da cocada preta, muitos deles estão calcados no complexo de inferioridade, que era um mecanismo de compensação. Parecem que são, né, os donos da bola, mas na verdade estão tentando compensar uma menos-valia, uma saudade de algo que não lembra o que é. Isso também é Netuno em Peixes. Netuno em Peixes. Se eu perguntar se você lembra de Enki, de Enlil, né, de Ea, de Oanes, se você lembra, por exemplo, de Poseidon, se você lembra de alguma possível passagem por Atlântida, e antes disso, Lemúria, se você lembra, por exemplo, quando, há 450 mil anos, estava sendo tramado o nosso destino, o nosso futuro. Ali estava começando a ser tramado o nosso destino, o nosso futuro do ponto de vista genético. Tudo isso não só está à disposição de livros, à disposição da internet, né, mas principalmente dentro da nossa psique. Né? E às vezes, por exemplo, quando a gente deita num divã e a gente tenta resolver um problema, né, nós, neuróticos, tentamos resolver um problema num divã, a gente vai até a infância, adolescência, infância, e em alguns casos a vida uterina, intrauterina, mas na verdade a história é muito mais longa. Né? E se por um lado é uma história muito complicada, muito difícil, com muitas guerras, por isso tantas crianças já nascem com traumas, já nascem com fobias, com medos, com ansiedades, né? Por outro lado, todos nós já vivemos aspectos extremamente luminosos. O problema não é essa bipolaridade, o problema é a gente não ter integrado, não ter pacificado. Né? A gente agora vive no planeta Terra e no Brasil essa não pacificação desses dois lados, que é a representação mais dura, mais cruel do nosso drama, que é integrar esses dois lados. Nós estamos identificados com uma cisão e a gente tem que escolher. Você gosta mais, prefere mais pai ou mãe, de quem você ama mais, de quem você gosta mais, desse clube ou daquele, desse partido ou daquele. Ok, preferências, não tem problema a gente ter preferências. O que tem problema é a gente estar identificado com a nossa opção. A gente pode ter uma simpatia por esse ou por aquele lado, mas não identificado. Todo esse momento que a gente está vivendo, da era da descompactação, a era da descompactação que começou em 2012, é para a gente aprender a lição da gente ir descompactando as nossas autodefinições, ou seja, os nossos conceitos sobre nós mesmos, as nossas opiniões sobre nós mesmos. E Netuno em Peixes é muita potência no aspecto da empatia, da solidariedade, do encontro, né, da experiência de pertencimento. Ou seja,
o Netuno em Peixes, ele dá a dica, ou as dicas, do final do filme. Não dessa encarnação, mas até pode ser dessa encarnação, quem sabe pode ser até amanhã de manhã, mas não é assim que, via de regra, a nossa precarização acredita. A gente tem esperanças em salvadores, a gente tem fé nesse ou naquele dogma, mas o final do filme, a gente sabe qual é o final do filme, que é a experiência de pertencimento, que a gente chama na Terra de Verdade de diferenciação e pertencimento. A gente se singularizou, a gente se individualizou e a gente agora vive uma profunda comunhão com a fonte. A gente não precisa morrer para sentir que está indo para algum lugar, não. A gente pode, em vida, estar em estado de pertencimento pleno, profundo. Esse é o final do filme. Estou dando um spoiler que, na verdade, a nossa alma sabe disso. Isso é outro déjà vu. O Netuno em Peixe é uma sensação de déjà vu. Por outro lado, né, nós temos, quer dizer, antes de Peixe temos Aquário, e Aquário é regido por Urano, e é interessante porque Urano ele fala das surpresas. Isso é um paradoxo interessante. As surpresas daquilo que me retorna. Só que retorna em outra oitava, cada vez em outra oitava. Certamente, quando eu falo que lá atrás, quando a fonte primordial se fractalizou, isso há éons e éons atrás, ou há trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos atrás, não tem nada a ver com Big Bang isso, eu não quero dizer que lá era o perfeito e aqui é o imperfeito. Porque se era o perfeito, ficasse no perfeito. A fonte não se fractalizava, ficava ela sozinha com ela, não. Mas essa necessidade dela se experienciar e, pasmem, da fonte primordial evoluir a partir dessa autoexperienciação, nós somos um fruto disso. Somos a parte dela, mas temos o todo. Né? Então é muito importante a gente tratar com carinho esse céu, botar esse céu no colo, botar esse céu, e nesse momento eu estou falando de uma parte do céu, que é Netuno em Peixe, botar esse céu no colo, fazer um carinho, um afago, dar uns beijos, e ver se consegue pronunciar a expressão eu te amo, mas que seja, na verdade, uma experiência veraz, e não tão somente uma coisa da boca para fora. Esse eu te amo é o seguinte: puxa, que fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Na verdade, é amor incondicional. Quem rege o amor incondicional nesse sistema astrológico é Peixes, é Netuno em Peixes. Nós estamos vivendo, desde 2012, uma egrégora muito sutil de amor incondicional. Agora, vocês reparem a luta que a gente vive resistindo a isso. Quanto mais, por exemplo, se um avatar aparecesse agora na rua, é possível, primeiro, que a gente não reconhecesse, e segundo, que a gente pudesse, quem sabe, fazer um linchamento. Vocês conhecem o papo, né, do linchamento do avatar? Não pensem vocês que amanhã ou depois surge. Existem vários avatares encarnados hoje. Existem vários avatares. Avatares que eu quero dizer, avatares de seres extremamente luminosos, encarnados hoje, mas eles estão difusos, eles não vieram aqui para entrar na mídia, eles não estão na mídia, entendeu? Porque se entram na mídia, eles são surrados de alguma forma, eles são... Por que isso? Porque nós temos é medo da nossa potência? Será que é o medo da potência, isso? Será que não reconhecer um grande avatar, ou não reconhecer o Netuno em Peixes que mora dentro de mim, que tem todo o conhecimento, a sabedoria, da empatia com a fonte, perceber que essa empatia é um estado de paz, de harmonia, de encontro, de plenitude, de autorrealização? Não. Eu não devo merecer. Acho que eu não mereço. Eu tenho que ralar. A vida é esforço. Eu tenho que ralar para no final do mês não ter aquilo que eu gostaria de ter. É isso. Meu nome é escravo. Talvez a gente pudesse fazer uma pesquisa há 450 mil anos atrás, há 250 mil anos atrás, quando nós fomos
concebidos geneticamente, e uma das funções dessa concepção genética, e eu não estou usando metáfora, é que nós também pudéssemos ser escravos. Então nós temos um potencial de sermos escravos, de sermos dominados, bastante forte, né? E por isso que é o mundo que é, entendeu? A relação de objeto com sujeito, objeto com objeto exaltado. Quer dizer, eu me sinto um objeto e sou dominado por alguém que eu imaginava que fosse sujeito, mas hoje eu reconheço que ele é um outro objeto, só que exaltado, um objeto que domina. Eu gostaria de ser sujeito da minha vida. Netuno em Peixes fala assim: mergulha. Mergulha. Mergulha nesse inconsciente. Ali tem tudo. Você repare, eu bato nessa tecla que quem tem a canetada para liberar, para autorizar essa ou aquela medida é a psique, é a alma. Ah, eu gostaria de fazer isso, meu sonho é fazer aquilo, meu desejo. É a psique que libera. Tem mérito anímico? Está liberado. O amor da vida, o trabalho. Ah, não tem mérito anímico? Não está liberado. Mas eu vou insistir, eu vou me esforçar, vou labutar, vou trabalhar. Não está liberado. Quem dá essa canetada é a psique. Agora, o que história é essa de mérito anímico? O que é isso? Mérito anímico é quando a gota é devolvida ao oceano. É quando o coágulo é devolvido ao fluxo. É quando um aspecto neurótico de cisão dentro da gente é integrado pela consciência e isso desaparece e é reintegrado à psique. Quando aspectos de cisão, né, dentro de nós que geram uma luta interna e a gente projeta essa luta em terceiros, né, para poder ver com clareza, a gente faz o que a fonte fez. A fonte, quando ela se fractaliza, para ela se experienciar, a gente faz a mesma coisa. Como filhos da fonte, a gente se fractaliza em pessoas, em relações, pai, mãe, marido, esposa, filhos, para a gente poder se auto-enxergar nessa luta nossa, dessa cisão, dessa identificação com a cisão. Mérito anímico é quando a gente tem muito mais conteúdos integrados. Não diria todos, porque se você tem 100% dos conteúdos integrados, você não estaria aqui nesse corpo, você estaria em outra instância. Né? Mas é importante, se a gente não... Netuno rege a psique. Se a gente não se torna amigo leia-se. Se eu não me interesso em estudar, em perceber, e esse estudo ele tanto pode ser através de um livro, através de uma terapia, né? Mas observando o sonho. Nesse momento eu estou falando literalmente do sonho que eu tenho à noite. Anotar esses sonhos. Nós estamos num dos maiores momentos para esses sonhos serem reveladores. De 2012 até 2026, o Netuno está no signo dele. Depois ele vai entrar em Áries. É outra história, outro ciclo. Bem, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que... Porque a gente tem o hábito de abrir o jornal, e abrir a televisão, entrar na internet. Parece que o mundo está caindo. O mundo está caindo. Inclusive, o Netuno em Peixe também tem a ver com diluência. Tem a ver com diluência. Parece que a coisa vai se derramando. Sabe como um sorvete vai derramando? Né? Com um gelo também vai derramando. Netuno vai também... porque ele tem um Dharma, o Netuno tem um Dharma, o Netuno em Peixes, qual é o Dharma? É ir diluindo a tua identificação com a parte, diluindo a tua identificação com a parte. Tem gente que faz isso sem amadurecer emocionalmente, aí pira. Tem muita gente que vai ao encontro das drogas, que tem a ver com Netuno, porque as drogas, elas podem ser um agente auxiliar de um momentâneo distanciamento da nossa identificação com o ego. Algumas drogas podem nos ajudar, como muitos indígenas, nativos, aborígenes já falam disso há séculos, de que algumas drogas podem ajudar a pessoa a ter um momento de diferenciação, de afastamento dessa identificação com o ego. E daí? O objetivo não poxa, então eu vou ficar usando droga para conseguir isso. Não. Uma vez eu tendo aquela experiência, puxa, eu quero ter essa experiência sem aditivo nenhum.
Eu quero ter essa experiência sem aditivo nenhum. Porque o que está em jogo não é dependência. Para você ser feliz precisa daquele aditivo. No fundo, isso não é Netuno em Peixes. Isso é um desvio de função, né? Desvio de função de Netuno em Peixes, que tem a ver com droga, drogadição, pessoas adictas, claro. Mas por que também? Porque não aguentar essa realidade ou essas realidades. Eu preciso fugir, eu preciso tomar alguma coisa, cheirar alguma coisa, beber alguma coisa. Mas saiba que se você não tem um insight nessa momentânea fuga, se você não tem esse insight, você vai continuar, né, usando dos mesmos aditivos. Mas se você tem alguns insights, nossa, eu vivi uma coisa especial, vamos tentar viver isso sem nenhum aditivo. Estou falando tudo isso em Netuno em Peixes. O estado de iluminação, o estado de profunda entrega, o estado de confiança no plano, o estado de acolhimento, de empatia, de solidariedade, de irmandade. Por que será que a era de Peixes, que a gente está no final dela, foi regida pela figura de Cristo? A figura de Cristo é a figura de quê? Do amor incondicional, do amor universal, de ágape. Se a gente não terminar essa era de Peixes com isso compreendido a nível celular, a gente vai entrar na era de Aquário querendo brincar de tecnologia. A gente vai querer brincar que nem videogame, assim, sabe? Crianças de 50 anos, meninos e meninas de 60, de 50, de 30, de 20, brincando de videogame, quando a gente está postergando a razão pela qual a gente foi convocado a estar aqui. Quero que vocês entendam que isso aqui, a vida é uma empresa, que o nosso salário é a nossa própria vida. E cada um tem uma função nessa empresa. Uma empresa maravilhosa, que bota no teu colo duas coisas. Uma, o arbítrio, que não é de 100%, mas o arbítrio. E o outro, todo o conhecimento disponível. Ontem, esse conhecimento era demais. Hoje é muito maior ainda. Eu me refiro que antes você podia usar a intuição, alguns livros, alguns sábios. Hoje você pode usar tudo isso. E mais a internet. Que, afastando a ideia de fake news, entrando num ponto mais luminoso, a internet ela traz tudo, ou quase tudo, que a gente precisa no nível cognitivo, né? No nível cognitivo, para a gente ir fechando as sinapses. Bem, essa é a minha fala. Eu não tinha a menor pretensão aqui de ficar dando aula de Netuno em Peixe, mas sim alertar da importância de nós observarmos nossos sonhos à noite, os sinais dos mestres. Você que está me ouvindo nesse momento, você tem uma equipe que cuida de você, desde sempre. Você tem uma equipe, você tem um grupo. Né? E esse grupo é curioso, porque esse grupo também cuida de algumas outras pessoas, mas esse te cuida singularmente e conversa contigo o tempo todo através dos sinais. Quando a gente está... E lembra que arquétipo, símbolo, sinal, tudo isso é Peixes, tudo isso é Netuno. Quando a gente está muito na cabeça, a gente não ouve o que os mestres estão nos dizendo cotidianamente. A gente precisa ver dentro de uma Bíblia que ali tem muita coisa potente, muita coisa potente. E muita coisa, inclusive, que é fato histórico, e outras que são tão somente simbólicos, metafóricos. Né? Mas a grande Bíblia, né, o grande Alcorão, é o agora. É o agora. Se a minha agenda ansiosa não me permite ter o timing, eu não me torno presente para poder ler os sinais. Quando a gente faz o tema da semana do Tornar-se Presente, e que a gente criou o calendário da luz, fundamentado no Xing, no livro das mutações chinês,
Ali tem uma coisa muito simples. A luz é informação. A luz é informação. E aí eu vou adiante. Todos os eventos que eu escolho inconscientemente, posso dizer diferente, todos os eventos que me escolhem, né, são informações. Informações. Aqui não é uma apologia para a gente ficar psicologizando, não. Nós, como xamãs que somos em essência, a gente observar e sentir. Observar e sentir. A luz verde acende, é uma coisa. A luz amarela acende, opa, é outra coisa. A luz vermelha acende, sei não. Como um sinal de trânsito. Vai fundo que a hora é essa. Olha, vai devagar, pensa bem. Escuta, não sai daí. Esse oráculo chamado agora, né? Claro, eu entendo que não é tão simples, mas não é tão simples porque já foi mais simples num passado remoto, né? Está mais difícil porque nós somos bombardeados cerebralmente, mentalmente, informacionalmente. Então, acessar essa varinha radiestésica que nós somos e que sabe aonde tem água, onde não tem, onde tem petróleo, onde tem alma, onde não tem, quando a gente não consegue acessar isso, vem o tsunami, que também é Netuno em Peixes, essas revoltas climáticas das águas, que é também agravado ainda com Júpiter, que esteve esse ano, né, que agora está migrando, está entrando em Áries e tudo, mas ficou mais forte ainda, a revolta das águas. Eu quero que vocês entendam uma coisa básica. No fundo, eu sou um animista. O que significa? Eu consigo conversar com a pedra e ouvir o que ela tem a me dizer. Com o vento, né? E as águas é um ser só. É um ser só. Você imagina um ser só fatiado no planeta inteiro. O grande corpo está no oceano, mas uma parte do corpo está nos rios, nos córregos, dentro da gente. Isso é Netuno em Peixes. É fazer bem às águas, cuidar das águas, nutrir as águas, limpar as águas, se limpar com as águas. A água tem a ver com emoção, com sentimento. A emoção é um aspecto ainda um pouco periférico, né? Mas o sentimento é algo muito profundo que já sabe qual é o caminho. O sentimento já sabe qual é o caminho. A princípio ele sabe qual não é o caminho. A emoção não, a emoção fica, mas não é, mas pode ser, mas pode não ser, talvez seja, talvez não seja. O sentimento não. O sentimento está muito perto de a gente acessar a psique. E a psique é aquela que dá a canetada. Não faça isso. Espera um pouco. Ou faça. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, da Terra de Rudá. Espero que essa minha fala tenha tocado o terceiro olho de cada um, né? As nossas glândulas, as sensas, as glândulas que habitam a nossa cabeça, né? E que a gente possa perceber que Egito, Índia, China, né? Os maias, os incas, os astecas, os atlantes, os lemurianos, os anunnaquianos, né? E outra coisa, né? Os aborígenes, os nativos desse ou daquele lugar, os indígenas, são memórias vivas. Memórias vivas. Reparem que quando há uma invasão de um grupo em relação a uma cidade, essa cidade tem monumentos históricos importantes, e esse grupo, chamado de terrorista, está sendo patrocinado por um país rico, um país de primeiro mundo. A ordem que eles recebem desse país de primeiro mundo é destruir essa memória. Museus, estátuas, livros. Quanto menos a gente souber da gente, melhor.
para uma pequena galera que está dando risada da nossa cara. Isso não é hoje não, isso é desde sempre. Só que é um sempre que não diria milhões, mas diria milhares de anos. E esse Netuno em Peixe, a função é essa, da gente acessar esses museus, esses livros sagrados, acessar esses conhecimentos que estão dentro da nossa psique. Por isso a gente medita, fica em silêncio, por isso a gente tem animais à nossa volta. A gente tem cachorro, gato, pássaros. A gente se encanta com a criança que não morreu dentro da gente, a criança que não morreu dentro da gente. Por que você pega uma criança, a criança olha um peixinho, olha um passarinho, olha um gatinho, olha um cachorro, fica encantada? Nós, que não deixamos morrer essa criança dentro da gente, se aproxima da natureza, dos animais, dos minerais, querendo acessar nós mesmos. Então, não desperdicemos o Netuno em Peixes, 2012 a 2026. E mesmo que ele, quando saia, ele continuará Netuno em Peixes, porque essa é uma das coisas maravilhosas. Né? Quando você faz o teu mapa astral, né? Qual é o teu signo, teu ascendente, tua lua, teu meio do céu? Então dá a impressão que você pode ali ter 4 signos importantes, na verdade é bobagem, você tem os 12 signos. Ah, eu não tenho nada em aquário, você tem aquário numa casa. Ah, eu não tenho nada em virgem, você tem virgem numa casa. E o planeta que rege virgem está numa outra casa fazendo aspecto. Logo, mesmo com Netuno saindo de peixes, sempre Netuno estará em peixes, em aquário, em capricórnio, em sagitário, porque a gente está lidando com a totalidade o tempo inteiro. A parte chamada João ou Maria está lidando com a totalidade o tempo inteiro. Se isso não fica claro, a gente fica refém dessa nossa neurose, que significa o investimento na dualidade e a identificação com a cisão. Eis a raiz e a origem da miséria humana.